Há um jardim, nas encostas silenciosas do Monte das Oliveiras, que guarda mais do que árvores antigas. Ele guarda o eco da mais solene decisão da história humana. Getsêmani, lugar de sombra e silêncio, mas também de batalha e escolha. Ali, o Filho do Homem enfrentou a noite mais escura de sua alma. O Getsêmani não foi palco de milagres espetaculares. Nenhuma multidão se reuniu. Nenhum cego foi curado. Nenhum pão multiplicado. Mas foi ali, sozinho, dobrado sobre a terra, que Jesus travou a batalha que tornaria a cruz possível. Enquanto o mundo dormia, o Salvador suava sangue. Getsêmani, do aramaico Gatmne, significa prensa de azeite. Que ironia, ou talvez, profecia. Assim como a azeitona é esmagada para produzir o óleo que cura e consagra, também o Cristo seria esmagado para produzir redenção. Neste vídeo, convido você a caminhar por entre as sombras desse jardim, a ouvir os suspiros abafados de uma alma em agonia, e a descobrir que os mistérios do Getsêmani falam não apenas de um momento do passado, mas de um convite eterno à rendição, à obediência e ao amor mais profundo que já tocou este mundo. O Getsêmani era mais que um jardim comum. Ele estava situado em um ponto estratégico, na encosta leste de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, um lugar sagrado, de onde se via o templo à distância. As Escrituras nos dizem que Jesus costumava ir até ali para orar. Era um lugar íntimo, silencioso, afastado da agitação dos homens. E a arqueologia confirma. Foram descobertas prensas de azeite antigas na região, confirmando a etimologia de seu nome, prensa de azeite. Árvores milenares ainda se encontram ali. Pesquisas científicas revelaram que suas raízes são geneticamente idênticas a oliveiras do primeiro século. É possível que algumas delas tenham testemunhado a oração mais angustiante da história. A oliveira é uma árvore resistente. Vive séculos, até milênios. Símbolo de paz, aliança e unção. O óleo extraído dela era usado para consagrar reis, profetas, sacerdotes. E também para curar feridas. Que simbologia poderosa! O lugar onde o ungido ora é o mesmo onde se extraía o óleo. Enquanto o Éden foi o local da queda da humanidade, Getsêmani foi o início de sua restauração. Um jardim, dois destinos. No primeiro, o homem disse sim à sua própria vontade. No segundo, o homem-Deus disse sim à vontade do Pai. E esse sim mudou tudo. O Getsêmani está entre o altar da oração e o caminho da cruz. E é ali que o plano eterno da redenção começa a se desenrolar. Em silêncio, em lágrimas, em rendição. A Bíblia nos diz que o Salvador começou a sentir pavor, angústia, e disse: "A minha alma está profundamente triste, até a morte." E então, ele se afastou, caiu com o rosto em terra, e orou. Mas não foi uma oração qualquer. Foi um clamor rasgado, um gemido de quem carrega sobre si o peso de todos os pecados do mundo. O cálice, tão simbólico, não era de vinho, mas de sofrimento. Era o cálice do juízo divino. E Jesus disse: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice." Ele não resistia à cruz em si, mas ao que ela traria: a separação do Pai. Aquele que sempre viveu em perfeita unidade com o Eterno teria de experimentar o abandono, o silêncio, o peso do pecado que nunca cometeu. E então, ele suou sangue. A ciência chama isso de hematidrose, uma condição raríssima que ocorre sob estresse extremo. Os capilares se rompem e o sangue se mistura ao suor. Imagine a intensidade dessa dor espiritual que fez o sangue sair pelos poros. 3 vezes ele orou. 3 vezes os discípulos dormiram. O Salvador, sozinho, no escuro, escolheu obedecer. O Getsêmani foi o lugar onde Jesus venceu a si mesmo e abriu o caminho para vencer o mundo. Enquanto a agonia de Jesus aumentava, seus amigos dormiam. Ele os havia levado consigo, separado Pedro, Tiago e João, os mais íntimos.
Os que viram a glória no Monte da Transfiguração, agora presenciariam a sombra. Jesus precisava deles, não para ajudá-lo com força, mas com presença. Vigiai comigo. Ele pediu, mas eles não resistiram. O cansaço, o peso do dia, e talvez a incompreensão da gravidade daquele momento, os fizeram dormir. Quantas vezes somos nós? Quantas vezes Deus nos chama para vigiar, e nós adormecemos, enquanto o mundo vive sua própria agonia? Muitos corações espirituais estão apagados. É a falência da vigília. Jesus volta e diz: nem uma hora pudestes vigiar comigo. O contraste é nítido. O Salvador em angústia, suando sangue. Os discípulos, mergulhados no sono. Assim como Jonas dormia no porão do navio em meio à tempestade, os discípulos dormem, no limiar do maior evento da história. O Getsêmani revela não apenas a força de Jesus, mas também a fragilidade dos homens. O espírito até quer, mas a carne é fraca. E ainda hoje, Jesus procura intercessores despertos, pessoas que o acompanhem nas dores do mundo, que velem com ele, que estejam sensíveis à hora da visitação. Não podemos mais dormir, enquanto ele ora sozinho. E eis que chega Judas, um dos 12, um amigo, que andou com Jesus por 3 anos, que viu milagres, ouviu parábolas, sentou à mesa, tocou nas mãos do Mestre. Ele não vem sozinho. Está à frente de uma multidão armada, espadas, tochas, correntes. E então, o sinal, um beijo, um ato de carinho, transformado em selo de traição. Aquele a quem eu beijar, é esse. Prendei-o. Judas se aproxima e diz: salve, Rabi. E beija o rosto de Jesus. O coração do Cristo se despedaça. Ele pergunta: amigo, com um beijo entregas o Filho do Homem? Que ironia! O símbolo do afeto se torna símbolo da perdição. Os soldados avançam. Mas antes, Jesus fala: a quem buscais? A Jesus, o Nazareno. E ele responde: sou eu. E todos caem por terra. Só com a palavra, ele os derruba. Ainda assim, ele se entrega, voluntariamente. Porque não era Judas que o prendia. Era o amor que o conduzia à cruz. A tensão explode. Pedro, em ímpeto, puxa a espada e atinge Malco, servo do sumo sacerdote. Sangue jorra, orelha cortada. E Jesus, com calma, diz: guarda tua espada, Pedro. Quem vive pela espada, morre pela espada. Em seguida, toca a orelha de Malco e o cura. Um gesto silencioso, um milagre que poucos pregam. Ali, no momento da prisão, Jesus cura o inimigo. O Salvador ainda compadece, mesmo enquanto é traído. A última pessoa curada por Jesus foi um inimigo, no meio de um confronto. Que lição poderosa! Mesmo quando somos atacados, a misericórdia deve ser nosso escudo. Jesus poderia ter fugido, invocado anjos, destruído seus algozes. Mas ele se entrega, não como vítima, mas como oferenda. Ele está no controle. Ele não foi vencido. Ele escolheu ser levado. A oração de Jesus no Getsêmani é um confronto, não com o diabo, mas com a própria vontade. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja como eu quero, e sim, como tu queres. Ali, a humanidade de Jesus enfrenta o peso da obediência. Ele poderia dizer não, mas escolhe dizer sim, e esse sim muda o destino eterno da humanidade. No Éden, Adão disse sim à sua própria vontade, e o pecado entrou. No Getsêmani, Jesus diz sim à vontade do Pai, e a redenção se inicia. O Getsêmani é o altar da entrega. É o lugar onde o Filho se curva, onde a carne é vencida pelo Espírito. Essa é a oração mais difícil, não para mudar as circunstâncias, mas para moldar o coração.
Jesus não saiu dali com a dor removida, mas com a alma rendida. É essa oração que o levou de joelhos à cruz. O Getsêmani não ficou no passado. Ele continua em cada coração que precisa escolher entre sua vontade e a de Deus. Você já enfrentou o seu Getsêmani? Aquele momento em que o chão parece sumir, em que a alma se angustia e o futuro parece escuro? Getsêmani é o lugar da entrega. É onde se ora, mesmo sem palavras. É onde se chora, mas se escolhe obedecer. Ali, a oração verdadeira não pede explicação. Pede força para continuar. A espiritualidade de hoje busca conforto, mas o verdadeiro discipulado passa pela prensa. O óleo da unção só sai quando a azeitona é esmagada. Assim é conosco. Getsêmani é o lugar onde Deus transforma lágrimas em ministério, onde a dor gera cura, onde a rendição libera o destino. E talvez o seu maior chamado comece exatamente no seu momento de maior angústia. Não fuja do Getsêmani. Ele é passagem para a cruz e para a ressurreição. O Getsêmani não é apenas um lugar geográfico, é um lugar espiritual. É onde o Filho de Deus se curvou ao Pai e nos ensinou que o maior poder está na obediência. Ele venceu o inferno antes mesmo da cruz, quando disse: "Seja feita a tua vontade." Que essas palavras ecoem em nós, que diante da dor, do medo, da incerteza, possamos escolher a vontade do Pai, porque é no jardim da decisão que se definem os rumos da eternidade. Que o Getsêmani não seja apenas uma história que ouvimos, mas uma experiência que vivemos, até que possamos, como Mestre, nos levantar dali, fortalecidos e prontos para cumprir o propósito eterno.